É uma honra, um privilégio, uma baita responsabilidade estar aqui na frente. E eu espero mesmo que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, nós colocamos este momento em Tuas mãos, como as demais partes deste culto já foram consagradas ao Senhor, pedindo que a Tua graça possa agora estar sobre cada um de nós, sobre também o Daniel que vai expor a Tua palavra, que de fato ela possa, ó Deus, cumprir propósitos que o Senhor já separou em cada vida, encorajando, desafiando. Enfim, ó Deus, nós queremos que seja algo de fato para a glória do Teu nome, que Tu possas usar o Daniel agora. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção sobre ele, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, para começar, eu gostaria de contar uma história que aconteceu com um amigo meu. Certa vez ele estava na faculdade dele, evangelizando um colega, e eles estavam debatendo sobre o assunto do mal, né? E aí o colega dele disse assim: cara, mas eu acredito no Deus Odin, eu creio no Deus Odin. Para quem não conhece, o Deus nórdico, o pai do Thor. E aí ele falou: não, como assim você crê no Deus Odin? E aí ele falou: porque ele prometeu acabar com todos os gigantes de gelo. Você está vendo algum gigante de gelo? E aí, evidentemente, meu amigo respondeu que não. E depois ele continuou e falou assim: o Deus que você está me apresentando, ele prometeu acabar com todo o mal. E o mal eu vejo todos os dias. Esse assunto chama-se Teodiceia. O que é a Teodiceia? É um conjunto de argumentos que procura explicar como um Deus onipotente, onisciente, totalmente santo e bom faz uma criação do mundo, certo? Como todo mundo sabe lá em Gênesis, faz em 6 dias e descansa no 7º. Como Deus ele faz essa criação, ele é totalmente bom, sabe de todas as coisas, e ainda assim há a existência do mal. Bom, esse assunto ele não é de hoje, certo? Esse assunto ele é milenar. Então nós vemos ele na Bíblia, claro que é por isso que estou levantando isso. E uma pessoa que enfrentou ele muito bem isso lá no Antigo Testamento foi o profeta Abacuque. Se vocês puderem abrir a Bíblia lá, no capítulo 1 mesmo. E só explicando como é que é feito o livro. O livro ele tem 3 capítulos, certo? Então é uma pergunta que Abacuque faz a Deus. Deus vem e dá uma resposta direta para Abacuque. Depois Abacuque não entende muito bem a resposta de Deus e faz uma segunda pergunta. E depois logo em seguida Deus dá uma segunda resposta. E no capítulo 3 ele escreve um salmo. Eu particularmente achei que salmo só se encontrava no livro de Salmo. Mas não, o capítulo 3 de Abacuque também é considerado um salmo. É um cântico que ele faz porque ele fica maravilhado com a resposta que Deus dá para ele. Eu vou pedir só explicando o contexto, é o seguinte: Israel ele estava se encontrando num período de muita perversidade. Todo Israel estava saindo dos padrões de Deus. Então a gente podia ver muita corrupção, muita violência, muito derramamento de sangue, e era realmente muita idolatria. Eles tinham saído completamente dos padrões de Deus. E só que em meio a essa perversidade a gente encontra um homem justo, que é Abacuque. O profeta Abacuque ele não deixou se abater, por isso ele era justo. E aí eu vou pedir para o Marcão agora ler, por favor, o Marcos Salviano, o capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então percebam, irmãos, que já começa levantando esses questionamentos. Ele olha ao redor e mais do que a nação de Israel estar pervertida e cheia de impiedade, com pessoas ímpias,
Abacuque olhava ao redor dele e via que eles eram prósperos. Ele via que não tinha punidade, que todos eles cometiam violência e parece que só Abacuque estava olhando. E ele fica perguntando: até quando gritarei violência sem que você faça nada? Então, apesar do povo de Israel estar totalmente afundado no pecado, ele ainda assim vê a prosperidade deles. E isso deixa Abacuque pasmo, fica perplexo. Ele olha e fala: como um Deus que eu sei que é santo e justo permite o progresso, permite essa prosperidade dos ímpios? Uma observação muito importante de anotar é o versículo 4 que eu vou ler novamente. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Percebam que a motivação de Abacuque não era o seu conforto. Abacuque não começa a questionar Deus falando: eu quero uma sociedade segura, eu quero uma sociedade em que eu saia e possa não ter criminalidade. É claro que isso era uma intenção secundária, mas a primária, o que mais afetava o coração de Abacuque, é que ele via que a justiça de Deus estava enfraquecida. Então, talvez, isso a Bíblia não fala, isso é um achismo meu, mas Deus se dá o trabalho de responder por causa da motivação de Abacuque. Abacuque não questiona porque ele não pode sair na rua à noite sem ele ter medo de voltar para casa. A primeira motivação de Abacuque é porque ele vê a justiça de Deus sendo enfraquecida. E, bom, dito essas coisas, vamos para a resposta de Deus. Marca a velha de novo, por favor. Capítulo 1, de 5 a 8. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam, se a vocês fosse contado. Estou fazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como uma ave de rapina que mergulha para devorar. Bom, para você que não entendeu muito bem a resposta de Deus, ele basicamente diz o seguinte: olha, Abacuque, eu sei que vocês são perversos, eu sei que vocês são maus, mas o que eu vou fazer? Eu vou trazer os babilônios. Os babilônios, para quem não sabe, é aquele mesmo povo que o livro de Daniel se encontra. É no meio daquele povo. Então a gente vê dois exemplos marcantes no livro de Daniel. É um quando Nabucodonosor ele é enfrentado e os amigos de Daniel, a consequência que eles levam, a punição, é serem queimados vivos numa fornalha. Esse era o Babilônio. Outra coisa também, como eles tinham de pena, era Daniel ser lançado vivo na cova dos leões. Esse povo era tão perverso que tem estudos que dizem que as armas que eles tinham eram o seu próprio Deus. Eles literalmente ofereciam sacrifício às suas armas, porque é um povo que gostava de guerra, de sangue. E perceba a descrição que Deus faz. Fala que os cavalos deles são mais velozes que os leopardos, que eles vêm como ave de rapina. Ou seja, Deus está realmente descrevendo um povo muito poderoso. E depois mais à frente ele fala que nenhuma muralha pode detê-los, e que eles vão rir de rei de qualquer nação que forem enfrentar eles, vão ser motivo de zombaria, porque realmente era um povo muito forte, era um povo que vinha numa crescente muito grande, e eles tinham o objetivo de expandir. E eles estão falando: olha, tá vendo essa perversidade que Israel está cometendo? Então, eu vou trazer um povo mais perverso ainda para atacar vocês e trazer o juízo sobre vocês. Essa prosperidade que os babilônios tinham não é porque Deus aprovava a impiedade dos babilônios. Mas percebam que no versículo 6 ele fala: estou trazendo. O Deus que governa toda a história, é Ele quem está trazendo. Tudo está debaixo do controle das suas mãos. Então, perceba que não é algo que aconteceu, não é algo que, quando Deus viu, a nação já estava grande. Não, o próprio Deus abençoou os babilônios. O próprio Deus permitiu o crescimento deles, apesar da sua impiedade, porque tinha um propósito, e o propósito era punir Israel, como já estava sendo profetizado há séculos antes. Então o crescimento dos babilônios
era literal, estava sob todo o comando da mão de Deus. E eles eram grandes e fortes, e seus cavalos eram como leopardos, porque o próprio Deus havia assim feito. E aí, Abacuque, claro, ele não fica feliz com essa resposta, porque ele não consegue entender no primeiro momento. Fiquei pensando que se eu tivesse o capítulo 1, a gente nem colocaria esse livro como canônico. Porque como é que a gente vai explicar um Deus bom que traz uma nação pior ainda para trazer juízo? Mas graças a Deus ele vai até o capítulo 3. E a segunda resposta de Deus... Não, desculpa. A segunda pergunta, capítulo 1, versículos 12 e 13, por favor, Marcão. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Bom, então a gente vê que a resposta de Deus gera mais dúvida. Não responde o que Abacuque tinha perguntado. Abacuque questiona a perversidade de Israel e Deus fala: vou trazer um povo mais perverso para punir vocês. E Abacuque ele não se sente satisfeito com a resposta de Deus. Então, ele faz mais questionamentos. Ele fala: teus olhos não suportam ver a maldade. Então, ele se equipara, ele fala: se os teus olhos não podem ver a maldade e eu consigo ver, por que você não traz justiça? Cadê o teu juízo? Por que esses povos continuam crescendo? Por que eu grito violência e nada acontece? E a gente pode ver agora, pela graça de Deus, a segunda resposta que Deus dá no capítulo 2, versículos 3 e 4, por favor. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Bom, então a gente pode perceber 4 características do santo e perfeito juízo de Deus. A primeira, a minha está na versão NVI, fala que ela aguarda um tempo certo. A segunda é que ela não falhará. A terceira é que ela certamente virá. E a quarta é que ela não se atrasará. A continuação desse capítulo, que infelizmente não vai dar para a gente ver, depois que ele fala essas coisas, ele fala que o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Esse versículo é o principal do livro. É onde você vai ver que todo o livro se encontra a resposta também. Claro que ele não é completo em si só, mas ele é a base de tudo. É o justo vivendo pela sua fidelidade. E ele mostra que o ímpio vive de acordo com seus desejos. Mas ele fala que o oposto disso é o justo vivendo pela sua fé. E depois que ele fala isso, ele mostra os ais. Ele fala: ai de quem amontoa para si bens que não são seus. Ai de quem comete idolatria. Ai de quem comete moralidade sexual. Para quem não está muito acostumado com a linguagem bíblica, ai remete a castigo, a juízo. Então, Deus, são 5 ais que ele coloca no capítulo 2. E o primeiro é ligado à corrupção, o segundo à ganância, o terceiro à violência, o quarto à imoralidade sexual e o quinto à idolatria. Então Deus faz categorias para cada ai cometido, e ele fala no final que certamente virá o justo e perfeito juízo de Deus. Não só isso, então a gente percebe que o justo viverá pela sua fé, na fé de um Deus que trará esse juízo. É por isso que o justo não faz o que seus desejos lhe querem, porque o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo, ele vive pela sua fé, ele entrega seus desejos a Deus e vive pela sua fé. E a conclusão que Abacuque tem está no capítulo 3, versículos de 1 a 3, por favor, Marcos.
Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, sua glória cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. Percebam como agora a resposta de Deus, ela realmente satisfaz Abacuque. Realmente agora ele entende. Perceba que no capítulo 1 ele estava falando: até quando gritarei violência sem que tu me ouças? Até quando vai fazer meus olhos contemplar a maldade sem que haja juízo? Mas agora, capítulo 3, lá no final do versículo 2, ele fala: em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quando Abacuque percebe o juízo que está para vir, e que é a ira de um Deus vivo e do Deus santo, quando ele percebe que os ais realmente vão acontecer, Abacuque muda totalmente a sua postura. A postura de alguém que queria, ansiava ver o juízo de Deus e a ira somente, ele fala, ele quer ver a ira, ele fala em tua ira, que ele realmente gostaria de ver a ira de Deus, o juízo de Deus, mas ele fala em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então a resposta de Deus mudou totalmente a postura de Abacuque, que estava totalmente perplexo, achou que Deus estava passivo perante essas coisas, mas quando Deus responde, ele entende que haverá um juízo, e um juízo grande, um juízo devastador. E aí ele clama não pela ira, mas pelo oposto à ira, a misericórdia. Ele fala: Senhor, lembra-te da tua misericórdia, porque ele sabe o mal que vai vir, ele sabe a maldade, ele sabe o caos que vai vir. E no capítulo 3, que é um Salmos, né, que Abacuque faz, ele fala que só do Senhor olhar para os montes eles se contorceram. Ele começa a lembrar os feitos do passado, e isso é muito importante, porque Abacuque começa falando assim no versículo 2: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante de teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Que mesmas obras? As mesmas obras ele começa a lembrar do salmo dele. Ele lembra das pragas do Egito. Ele lembra como Deus foi duro, um Deus de ira contra os povos egípcios, contra o povo egípcio. Que ele lançou as 10 pragas, que ele abriu o mar e fechou em cima de toda a cavalaria do povo egípcio. Ele começa a lembrar também das lutas que Josué teve, que foram campeões, que eles venceram a batalha. Então, o salmo inteiro ele começa a se lembrar de milagres passados, de milagres que houve o livramento de Israel e que houve punição da maldade do povo que o cercava. E quando ele começa a olhar para trás, e é essa a trama de todo o livro, Abacuque olha para trás, ele lembra desses milagres, mas ele vê um presente totalmente oposto àquilo que ele sabe. O passado que ele tinha é o seguinte: é um Deus totalmente irado contra o mal. O presente parecia haver um paradoxo, parecia haver uma coisa contrária, porque ele via a maldade crescendo. Mas aí que entra o justo vivendo pela sua fé. É porque ele sabe que no futuro, e como eu disse nas 4 características, é que ela guarda o tempo certo, que ela não falha, que ela certamente virá e que ela não se atrasa, virá o juízo de Deus. Então o profeta ele é encorajado, ele é desafiado a viver por fé, a fé na fidelidade do próprio Deus, a fé naquele justo juiz que não consegue contemplar a maldade também. Ele também sabe, Deus está reservado para toda a maldade, o castigo e o juízo. E aquela história que eu contei no começo, ela não terminou ali. Quando meu amigo estava evangelizando o seu colega, e ele disse que crê em Odin, porque ele não vê gigantes de gelo, mas que ele não consegue crer no Deus da Bíblia, porque prometeu acabar com o mal, e ele não acabou. Meu amigo, de uma forma muito sábia, respondeu para ele da seguinte forma: cara, e se Deus aniquilasse e destruísse todo o mal, você estaria aqui? E a resposta dele foi não. Então, percebam que a maldade ela só prospera porque há misericórdia de um Deus gracioso, de um Deus que
vai intervir com a sua graça, e que no tempo certo, no tempo designado, não vai falhar, não vai atrasar. O justo juízo de Deus vai acontecer. Amém? Mas enquanto não acontece, sabemos que somos sustentados pela graça dele. Amém? Não só a graça salvífica, aquela que nos salva, mas a graça comum também para o mundo. E essa resposta foi muito interessante, porque também nos torna a pensar que nós somos maus. Às vezes pensamos que ser Israel basta, um pouco menos ímpio que os demais, mas a maldade também está em nós. A maldade também está em nós. E se Deus fosse agir somente com a justiça deles, o que seria de nós? Não estaria ninguém aqui, a começar por mim. Ninguém poderia estar aqui. A condenação de Deus, ela é iminente. Ela seria a condenação eterna, o afastamento total de Deus. Então, eu queria ilustrar de uma forma melhor o que o profeta Abacuque entendeu, né? Que a gente pode entender do profeta Abacuque é que quando ele olhava para o passado, ele via as grandes obras de Deus, ele via tudo que Deus fez no Egito, as guerras que venceram, um Deus irado, um Deus que faz milagres. Mas quando ele olhava para o presente, ele via que os ímpios prosperavam, parecia que Deus não era o mesmo, parecia que aquilo não era real. Mas aí ele entende que ele é desafiado a pensar na fé do justo, que Deus vai executar o seu juízo no tempo certo. E eu quero desafiar nós fazermos a mesma coisa. A gente tem uma obra do passado que sustenta qualquer impiedade que possamos ver, porque é a obra da crucificação. Quando vemos Cristo ressurreto, Cristo morto em nosso lugar, ali está o santo juízo de Deus sendo exercido no seu próprio Filho. Ali está toda a ira de Deus reservada para nós, caindo sobre o seu próprio Filho, e não em nós. E agora a gente pode ser chamados justos. Apesar da ira de nós, da ira do cálice de Deus deveria ser caindo sobre nós, agora Deus olha para nós, para aqueles que creem na obra dele, que ele é ressurreto por nós, e declara: justo. Mas quando a gente olha para o presente, talvez a gente não consiga entender essa realidade 100%. A gente olha a maldade ao nosso redor. Eu coloquei alguns exemplos aqui. A gente olha o desemprego, a gente olha nossos colegas colando na prova e tirando nota 10, e a gente estuda e não consegue. Quando a gente olha o ímpio prosperando, quando ele sonega o imposto de renda e ele consegue uma vida melhor que a nossa, em termos de economia falando, parece que o ímpio nada acontece, que o ímpio nada toca. Mas a gente sabe que no tempo certo o juízo vem. E pela graça de Deus, o juízo que nos estava reservado lá atrás já caiu em Cristo, e que não vai cair sobre nós, pela graça dele. E nós, como justos, só nos resta uma coisa: é crer nas obras de Deus que ele tem feito tanto lá no passado quanto em nossas vidas. Que possamos, irmãos, crer que apesar dos problemas que a gente tem, que são muitos, e eu citei alguns aqui, mas como o seu desemprego, que nós não possamos olhar para os ímpios prosperando. Claro que vamos querer a justiça aqui na terra, como também é celestial, mas que nossos olhos sejam como de Abacuque. A preocupação seja a justiça de Deus e não o nosso conforto. Essa é a intenção, essa é a nossa motivação. E quando nós somos assolados pela maldade que há no mundo, que nós olhamos para Cristo, que também não tinha mérito algum, não precisava sofrer do jeito que sofreu, mas sofreu toda a ira de Deus. E sabemos que no futuro, nós justos, vivendo pela fé, sabemos que haverá um dia que o juízo será completo e que a graça será completa. E, bom, é isso. Eu vou terminar aqui orando. Eu espero que Deus tenha avisado. E, enfim, oremos. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado porque a Tua graça ela nos sustenta, Deus. Obrigado porque, apesar da maldade que há no mundo, apesar da prosperidade dos ímpios ao nosso redor, sabemos que a pessoa mais justa, que foi o Senhor Jesus Cristo, sofreu toda a ira de Deus. Quem não merecia nem um pouco da Tua ira, sofreu toda a ira, Deus.
Queremos reconhecer que a Tua graça vai nos sustentar. Queremos ter fé de que, assim como antes, Deus, o Senhor falou que o Teu juízo lá contra os babilônios aguardava o tempo certo, que não falharia, que certamente viria, que não se atrasaria. Sabemos que Jesus Cristo vai voltar e que Ele está aguardando o tempo certo, que Ele não falhará, que Ele certamente virá e que Ele não se atrasará. Obrigado por essa verdade de sabermos que o justo juízo de Deus vai ser completo. E podemos descansar nisso, Deus. Podemos descansar também na esperança que o Senhor nos dá, vivendo pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém.